Pessoal, estamos aqui ao vivo, a nossa live sobre CAR, terra, né, embargos, como é que fica 2026. Vamos começar aqui em breve. Deixa eu só chamar aqui o Giovanni, Taline também. A gente vai começar aqui em breve, esperar o pessoal chegar um pouco aqui para a gente falar sobre cadastro ambiental rural, quem tem terra, como que fica essas questões do Código Ambiental brasileiro, né? Se em 2026 muda alguma coisa ou se não muda. Então a gente precisa estar atento aí, né? Então a gente vai abordar muito desses temas para quem tem propriedade rural, para quem tem o cadastro ambiental rural, para quem precisa atualizar o CAR, né? Como é que fica? Porque isso já não é mais uma opção, né, pessoal? Isso é uma questão de ficar atento mesmo. Então vou esperar mais um minutinho aqui para a galera ir entrando na live e já vou chamar o Giovanni, a Taline também, que ambos são advogados, né, e trabalham muito com essa questão ambiental, tem experiência vasta e vai poder ajudar a gente nesse tema e trazer algumas novidades do que vem acontecendo nesse dia a dia. Deixa eu só chamar eles aqui. Deixa eu pegar aqui. Adicionar pessoa. Quem quiser pode deixar nas questões aí as perguntas. Vamos conversar bastante aqui sobre. Giovanni, Taline, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, como vão? Tranquilo? Firme e forte. O áudio tá bom aí? O pessoal ouvir bem a gente? Tá tudo certo. Tô ouvindo bem também. Acredito que a galera esteja ouvindo bem. Então tá Bom, bom. pessoal, vamos conversar na nossa live. Você que tem CAR, você que tem terra, né? A gente, como eu falei aqui no início, isso já não é uma opção você saber ou não, né, sobre legislação. Isso é uma obrigação, né? E não é de agora, né? Começamos em 2026. Apesar do ano estar começando agora, pós-carnaval, mas desde sempre precisa estar atento sobre essas questões, né? Atualização do cadastro ambiental rural, tudo que envolve essas áreas de proteção, como que a sua área está de uso consolidado, né? Não é sobre o desmatamento em si, mas é sobre quais as consequências de você tomar uma decisão equivocada dentro da tua propriedade rural, né? Então isso acaba sendo muito importante no dia a dia para quem tem uma área ou quer vir a ter, né? E aí é independente do tamanho dessa área, se é pequeno, médio ou grande agricultor, né? Isso vai em todos os níveis, em todos os sentidos. Agradeço a Thaline, agradeço o Giovanni também por poder conversar com a gente. Galera, ela é advogada, ele é advogado na área ambiental, então eles sabem tudo aí sobre esse tema e vai ajudar a gente a desmistificar algumas coisas aqui na nossa live. Já vai deixando as perguntas aí que a gente vai tentando responder a todo mundo. Bom, começando, e eu queria fazer uma pergunta que não quer calar, até falei no meu store. O que aconteceu aí em Cuiabá essa semana? Se vocês puderem explicar um pouco melhor para a galera. Vai lá, Thaís. Nós estávamos discutindo essa semana, foi o julgamento presencial sobre o IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que estava sendo discutido no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especificamente sobre a responsabilização civil por danos ambientais. O Ministério Público ingressou com esse incidente para definir, na verdade, fixar algumas teses que sejam para julgamento, né, vinculantes, para definir como se aplica, se o dano ambiental, que se desdobra em outras 3 modalidades, né, de indenização por dano material, ou indenização por dano moral, ou então a obrigação de reparação do dano ambiental, se elas poderiam ser aplicadas de forma acumulada, se o dano moral coletivo ele precisa de uma comprovação ou se ele vai ser presumido. Então, era definir o espectro, né, a amplitude de como seria a aplicação nessa responsabilização civil, delimitar isso para ser como se fosse um padrão para que toda vez que acontecesse, né, uma responsabilização por dano, se aplicasse daquela forma. Então, nós tivemos um resultado bastante positivo num primeiro momento, porque nós conseguimos suspender esse julgamento, né? As entidades, né, que fizeram a sustentação oral ali essa semana conseguiram fazer os desembargadores olharem com um pouquinho mais de atenção, porque é um julgamento que vai refletir, né, e reverberar ao âmbito de todo o Estado, inclusive uma possibilidade de precedente de fixação nacional.
E então, nesse momento, o julgamento está suspenso para eles analisarem um pouquinho melhor a questão e analisar a possibilidade de cabimento, né, dessas teses e fixação dessas teses. Basicamente, Carlos, isso é uma coisa que tem que ficar claro para o pessoal que assiste a gente aqui. Quando uma pessoa desmata ilicitamente, legalmente, né, tem 3 problemas. Né? Esse a gente está resolvendo só um dos problemas, que é o cívil. O cívil exige que você, além de replantar ou deixar crescer, pague dinheiro para o Estado, pague indenizações para o Estado. Então era basicamente nessa esfera que a gente foi lá defender. E depois que tem um recurso daqui do Tribunal do Mato Grosso para o Tribunal lá de Brasília, que é o STJ ou o STF, aí vincula o país inteiro. Então eles estão querendo fixar padrões. Toda vez que desmata tem que pagar um dano moral e um dano material, ou toda vez que desmata tem só que regenerar, ou vai pagar só dano material quando não der mais para regenerar, porque estragou demais o meio ambiente. Entendeu? Então, basicamente, essas as premissas que iam ser definidas lá. E assim, e são caras, né? As ações civis públicas são milionárias. Sim, sim. Então, até pra galera entender, pessoal, sou engenheiro agrônomo, tá? Eu não sou advogado, mas eu leio muito, trabalho muito com imagens de satélite, né? Minha especialidade é sensoriamento remoto, imagens de satélite para ajudar o agricultor, às vezes até se defender, porque o que acontece, volta e meia, é que existem os tais chamados de falso positivo. Né? Então, esses falsos positivos, então o cara tem uma área em pousio, ele já está há um certo tempo, 5 anos, aí ele vai dar uma limpada e aquilo aparece como um alerta, né, que ele desmatou, onde na verdade ele não desmatou. E aí acarreta esses problemas. E até você provar o contrário, você tem aí uma dorzinha de cabeça, né? Mas na prática, Giovanni, também, nesse sentido, hoje, como que funciona hoje? Eu sei que isso aí está em discussão ainda, né? Toda essa prática, como que vai se reverberar isso a posteriori, mas o que acontece hoje se uma pessoa, por exemplo, vamos por partes. Se ela tá ilegal, né? Ela fez algo que até ela não teria conhecimento prévio, vamos colocar nessa forma. Ela desmatou uma área, né? Ela tá ali, ela tá numa Mata Atlântica, por exemplo. Ela desmatou mais que o permitido e sem licença. O que hoje aconteceria no primeiro momento com essa pessoa, caso a fiscalização chegasse até ela? Vamos lá. Primeira coisa, já vai ter o alerta de desmatamento aí, seja por PRODES, tá? Por meio de sensoriamento remoto, seja no sistema Map Biomas, que agora também está sendo utilizado demais, tanto para fins de autuação, quanto para fins de suspensão de créditos ou impedimento de acesso a crédito. Beleza, a partir disso, quando essa informação vai para o Ministério Público e os órgãos do Ministério Público internamente têm um setor de sensoriamento, eles já vão propor um processinho interno que se chama inquérito civil. Tá? Além disso, também o órgão estadual já vai multar e embargar o local que foi. Então, ao mesmo tempo, ele já multa e já embarga. Geralmente ao mesmo tempo, né? Tudo são órgãos independentes e o Ministério Público, além disso, além de propor esse inquérito civil, ainda pode chamar ele no criminal, tá? Fazer uma denúncia crime. Então já vão uns 3 processinhos de uma vez. Dito isso, o que acontece no civil? Olha, eu quero que você repare, deixe de regenerar, faça um PRAD, que é um projeto de recuperação da área degradada, tá? E também indenize. Aqui, pelo que você fez aqui, pelos meus cálculos, vai ficar aproximadamente R$10.000 por hectares, tá? Então, se você desmatou 1.000 hectares, você vai ter que pagar aí uns R$10 milhões ali, ou R$100 milhões, entendeu? É por aí, vai indo, é conforme a conta deles lá. E essas contas também são problemas, porque não tem um critério objetivo, né? Não dá para quantificar o dano ambiental assim. Entendi. E, cara, isso é também um problemão, né? Porque é 2 pesos e 2 medidas, né? Depende do bioma, depende do local, da maneira que foi degradado, né? Tem uma série de consequências. Mas até eu vejo alguns comentários nos meus posts aqui no Instagram da galera, uma galera um pouco mais radical, vamos colocar assim, tipo, a terra é minha, eu vou fazer o que eu quiser e boa, eu pago a multa se for o caso, né? E vou continuar tocando. Não é bem assim pelo que você está falando, né? O cara só pagar o boleto não resolve o problema, né? Não. Esse é um das principais questões que às vezes os clientes chegam até nós porque acharam que, receberam a notificação do órgão ambiental, fizeram às vezes uma conciliação, né? Pagaram a multa ambiental e achando que isso aí é regularização diária. Não é, né? A regularização diária, ela vem com a inscrição no CAR, a validação do CAR, passando por todo o processo de licenciamento.
E sempre, toda autuação ambiental, ela vai se desdobrar nessa responsabilização de 3 esferas, né? Primeiro ali na via administrativa, essa multa ou embargo, depois a via civil, que é essa que a gente estava em discussão para saber se existe uma acumulação entre a obrigação de reparação e a eventual indenização, né? No direito, a gente tem chamado muito pela perda dos serviços ecossistêmicos. Como a recuperação no próprio local é a obrigação primária, quando o Ministério Público ele tem tentado meio que cumular sempre essa recuperação com essa indenização, porque do período em que houve o desmate até o período em que houve a recuperação, durante esse período teria perdido esses serviços ecossistêmicos, então eles teriam que ser indenizados. E aí, depois disso, se tiver um correspondente, essa infração administrativa com um crime, ainda vai sofrer a responsabilização criminal. Então, sempre, não é só pagar a multa que vai resolver a situação, precisa da regularização junto ao órgão ambiental com a declaração do CAR e fazer essa análise macro, né, de todas as esferas. Aí vai sempre buscar uma regularização, no caso, propostas de acordo, às vezes junto ao Ministério Público com um TAC ou na esfera criminal uma transação penal, para resolver todas as esferas. Não é só pagar a multa, infelizmente, os danos ambientais, eles, inclusive, né, as Supremas Cortes, elas entendem que, por mais que exista 3 responsabilizações, não é bis in idem. Então, vai sim haver a cobrança em todas essas esferas. E é o que a gente precisa ficar sempre de olho e orientar o nosso cliente, o nosso parceiro, o que chega junto à equipe de engenharia ou aqui no escritório, né? Nunca é só a primeira multa, é só a ponta do iceberg. Sempre tem mais coisas por trás para a gente precisar regularizar. E não caduca, tá? A multa pode até caducar, 5 anos prescreve, caduca. Essa parte não caduca. O cível eu posso exigir sempre. Então, isso que é importante. Toda vez que vai comprar uma fazenda, fazer um relatório, um laudo, uma análise na Spectra, por exemplo, todo o histórico da propriedade para ver se teve PRODES lá atrás, aonde que foi suprimido antes de 2008, onde que foi suprimido posterior e se foi com ou sem autorização. Por quê? Bateu no órgão, ele viu que está errado, opa, analisei o CAR aqui, arrume isso aí, se você não arrumar, eu vou entrar com uma ação civil pública. Entendeu? Cara, ou seja, né? O cara chega num ponto que ele não vai ter nenhum cartão de crédito mais. Não. O Banco do Brasil já corta aí. Se tiver embargo, já dá o cartão de crédito, a linha tá tirando. Ou seja, não dá para tocar o baile e falar assim, vou fazer o que eu quiser, né? É uma lei dura, uma lei ferrenha, o Código Ambiental, né? Ele tá aí há muitos anos, é monitorado via satélites há muitos anos, né? Eu trabalho com imagens de satélite na agricultura, né? Monitorando soja, monitorando áreas nativas, enfim. A gente mapeia para poder divulgar. E a gente vê muitos equívocos dos órgãos públicos em querer mapear algo que não existe, né? Então a gente tava falando do... Acho que tá dando um retorninho aqui. Ele volta no sentido de ter um falso positivo, ele tá ali acusando, né? Claro, acho que tá dando um eco aí, Giovanni. Dá uma olhada aí, por favor. O pessoal tá falando aqui. Oi. Melhorou? Oi. Melhorou. Acho que melhorou. Tava dando um equinho aqui. Então, peraí, eu acho que ainda tá no eco. Tem alguma caixa de som aí? Não. A gente tá com o microfone de lapela, tudo certinho. Ah, tá. Tinha o pessoal falando aqui que tava dando um eco. Então, essas questões de quando a pessoa desconhece todo o código ambiental, acaba sendo um problema. E algumas pessoas ainda vêm e falam, pô, eu fiz isso, tô fazendo isso há 10 anos, há 15 anos, né? Nunca me deu problema. E outras falam, isso não pega a Amazônia, isso não pega a Mata Atlântica, só acontece pequeno. E não é bem assim, né? A gente até monitora, por exemplo, o INPE monitora esses desmatamentos. E apesar de ter pessoas que fazem errado há muito tempo, pelo fato da fiscalização não ser eficiente a campo, acaba que algumas vão passando. E aí algumas pessoas do meu Insta sentem essa sensação de isso só acontece com alguns, né? Não, né? Na verdade, hoje não tem mais, né? A gente está num momento tecnológico muito forte, seja Pampa, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica,
Amazônia, tudo hoje em dia que há alteração na cobertura vegetal, tudo, absolutamente tudo. E eu não sou nem especialista em sensoriamento como você, então tudo pega. Estradinha que abriu, pega. Deu uma encostadinha no mato só para dar uma limpada, pega. E tudo isso tem passado, né, pelo menos a nível de Mato Grosso, Pará, que a gente pega bastante análise de CAR para ver parecer técnico, esses pedacinhos. Aí, um negocinho que você fez deixa de validar um cadastro ambiental rural, algo que você às vezes está esperando com um tempo já para poder suspender um embargo de um pedaço que tu já regularizou, mas só falta um documento. Então, não pega aqui. Pega, é que não dá para autuar todo mundo. Não tem gente para autuar todo mundo. Porque assim, o satélite avisa. Então ele cria uma lista lá para o órgão ambiental. Tá? O servidor público tem que sair analisando, criando laudo, fazendo relatório de autuação. Então é muita coisa. Tanto é que hoje, se você for pegar os relatórios técnicos de autuação, é padronizado. Ele só coloca, tudo assim, trata-se de alerta de desmatamento, PRODES número tal, ou alerta tal de, sei lá, de qual satélite ali, e vai colocando tudo padronizado. Só altera o número do alerta, o mapinha de antes e depois, tá? E pau, o resto é tudo igual. Bioma cerrado, não consta na base de dados de área consolidada e, portanto, autuação de R$ 5.000 por hectare. Tá? E se tiver fogo, com causa de aumento pelo fogo ali por mais R$ 2.500, entendeu? Então, por aí já vai para R$ 7.500 o hectare, sabe? Então, é tudo padronizado. E pega, não adianta que pega. Minas Gerais, por exemplo, tá dando um show, tá chovendo autuação lá. E olha que lá é Mata Atlântica e Cerrado, né? E é bem diferente. Aqui a gente consegue olhar um mapa lá, tem que dar uma olhadinha melhor, porque a vegetação lá não é densa igual a nossa aqui, né? Sim. Cerrado ela tem um pouco mais esparso e na imagem orbital a gente tem essa dificuldade, né? Porque uma imagem orbital comumente utilizada são imagens que têm 10 metros por 10 metros de pixel. Então, é como se misturasse a radiação dentro daquele pixel e aí o cara tira um pedacinho achando que não vai pegar, mas vai. Um outro equívoco também que algumas pessoas costumam a dizer aqui, o Taline e Giovanni, é no sentido assim, ó, eu não vou georreferenciar minha área, eu não vou fazer o CAR, porque quando eu fizer, é aí que eu vou ser fiscalizado. Né? E é bem ao contrário, porque a fiscalização ela é por imagem orbital, ela já é geocodificada, ela tem latitude e longitude, e aí o órgão vai atrás daquele sujeito que está ali em cima daquela propriedade rural, né? Vocês já viram alguma situação em que a pessoa não tinha um CAR e chegou a levar algum problema? Inúmeras, porque não é só o CAR, não é só o CIGEF que são dados, tá? Hoje em dia, o pessoal consegue, se tiver bem organizado as coisas, dependendo da matrícula, até posse, aí eles vão no local e perguntam para o vizinho. Pior, às vezes nem a pessoa e o órgão ambiental, de acordo com informações de fulano de tal, para você desdizer isso, ou seja, o vizinho fala, foi o seu José que fez isso aí, seu José, qual que é o José? José de Alcântara. Então tome no José de Alcântara, para você provar que não é você, é pior ainda se não tem documento. Entendeu? Ainda mais quando é área de posse. No Pará acontece muito isso. Não tem matrícula, não tem CIGEF, não tem CAR, não tem nada. E aí o vizinho que fala quem foi. E pronto, para você desfazer aquilo, dá muito trabalho. Você tem que provar que não é você. Geralmente, esse é o pior, né? Uma prova negativa. Não tem documento que, assim, João não é proprietário da área. Geralmente só tem documento falando que João é proprietário, né? E veio até uma situação no meu direct de um seguidor. Eu até gravei um vídeo falando dessa situação em que a propriedade não era dele, né? Mas o CAR tá no nome dele. E aí a multa veio para ele. E ele alega, não, mas a terra não é minha, mas o CAR tá no teu nome, né? E isso é outro ponto, né, que a gente que é de responsabilização. A Taline pode explicar bem pra gente essa questão. É importante sempre, cada vez mais a legislação ambiental ela tem ficado, né, mais rigorosa quanto a isso, a obrigatoriedade, né, da inscrição no CAR, né, fazer o georreferenciamento. E então, quando nós tratamos dessa parte de aquisição ou venda de propriedade, é muito importante que seja feita da forma correta, né? Você vendeu a propriedade, precisa ver a retificação no CAR com a transmissão para o atual proprietário, para não ocorrer esse tipo, né, de autuação. Existe, né, juridicamente, nós já fizemos inúmeras defesas aqui no escritório,
chamados, né, a gente alega a ilegitimidade passiva, né? Porque o autuado, por mais que ainda esteja com o nome no CAR, ele não responde mais, né? Já fez a transferência da posse ou da propriedade daquela área. Então, é sempre muito bom se resguardar quanto a isso, para que a responsabilização não recaia. Existe uma possibilidade de defesa quanto a isso. Os órgãos ambientais, a gente tem conseguido, inclusive, algumas anulações de autuações na via administrativa mesmo, junto com o órgão ambiental, mas, no fim, às vezes é condicionada à retificação do CAR. Eu anulo essa autuação, né, porque foi equivocada, mas, de toda forma, a pessoa precisa sempre buscar a retificação do CAR para correção da atual propriedade, porque isso vai desdobrar em várias outras questões, né, também, todas essas esferas. Então, se ele está com o nome no CAR para ser responsabilizado em uma, ele vai ser responsabilizado em todas elas. Então, se ele não correr e retificar e se defender disso, e aí muitas vezes a gente vê que o produtor, né, ou o vendedor ali da área fala, já não é mais minha, eu não vou correr atrás disso. E aí que ele se engana. Às vezes ele vai ser surpreendido lá no futuro com uma execução fiscal, com um bloqueio de bens, porque ele não buscou se defender ali dessa autuação, porque no começo ele fala, não, eu já vendi essa área, não vou me preocupar. Né, ele é um grande equívoco isso, ele precisa se defender, porque senão depois, lá na execução fiscal, às vezes já está saindo em medida liminar o bloqueio de bens, constrição de valores no banco, né? Então, acaba prejudicando, né, de uma forma muito pior depois, lá na frente. Muita gente acha que, assim, a gente vê muito pequeno, médio, né, levando assim numa tranquilidade. O grande, na maior parte das vezes que a gente vê, ele tem um apoio jurídico, ele já está mais atento, né, porque ele já leva aquilo ali, se aquilo ali der um prejuízo é muito grande. Então, às vezes, a gente faz essas lives, esses vídeos, justamente para conscientizar o pessoal que ou tem uma propriedade e nunca se atentou para isso, ou está querendo comprar uma propriedade rural, né? O cadastro ambiental rural, hoje, no meu ponto de vista, é como se a pessoa nascesse e não tivesse um CPF. Né? Hoje tá nesse ponto, porque o cara vai no banco, a primeira coisa que vai pedir é: cadê o seu cadastro ambiental rural? Né? Com esse número, e aí esse número do CAR é que vai puxar se existe sobreposição, se está com algum problema de embargo, se está com aquilo, outro. Aí nega o crédito. E agora, a partir de 1º de abril, entra no Manual do Crédito Rural. Se alguém matou uma área de forma ilegal a partir de 31 de julho de 2019, já está com crédito barrado. Tem aí esses pontos também. E aí a gente vai ver os desdobramentos disso, né? Porque vem do Banco Central, né? Essa norma, tá? Vão analisar PRODES, né? E assim, o problema não é só isso. Vamos supor, o banco às vezes elege um sistema de análise, né? Que não é só o PRODES. Então, foi o que eu falei agora a respeito do MEP Biomas. Muita gente está tendo crédito negado, não só por conta dessa regra do Banco Central, né? Ela já vinha sendo aplicada, só que agora estipularam uma data, que é a partir de 2019, ou seja, independentemente se foi legal ou ilegal, já vai ficar parado ali. E você vai ter que comprovar que aquela supressão foi com autorização. Então, não tem como hoje fugir disso, né? A discussão principal nossa, e ontem, inclusive falando com o pessoal das entidades, até com você eu conversei ontem sobre isso. Eu falei, olha, tá muito sensível, qualquer coisinha já está tendo crédito barrado. E às vezes você fez uma limpeza de uma área que estava em pousio em 4 anos, com autorização, e vai lá e barra. E aí, ainda assim, o banco não aceita, está com medo, porque a fiscalização em cima do banco é forte também. O banco também é responsabilizado quando ele concede empréstimo. Então, pode ter certeza, não é por causa do Banco Central somente, por causa de um receio do banco, não consigo vender, por causa de um receio do frigorífico, da trading. Eles estão cansados de serem multados também. Né? Teve uma história do Santander que tomou uma multa de 49 milhões porque financiou uma propriedade ali no sul do Xingu, ali, eu esqueci a cidade, me deu branco agora. Gaúcha. Foi Gaúcha. É complicado, é muito, né? É muito caro. Então, fora isso, ele é responsabilizado civilmente que é pior ainda, é mais caro ainda.
Então, vai continuar assim. Acredito que a tendência é piorar e quem não andar na linha da regularização vai ter muita dificuldade de trabalhar no setor do agronegócio. Já não é fácil com esses juros, né? Juros que estão aí estratosféricos, o cara pegar a grana, porque o cara já precisa da grana. Agora imagina só ele descobrindo e tendo uma surpresa lá na hora de sentar no banco, na cadeira do gerente, né? Isso fica muito complicado. Bom, pessoal, você curta hoje na live, depois a gente vai fazer mais lives com o Giovanni, tá lindo? A gente vai trazer mais informações quando vocês tiverem também informações mais atualizadas aí, né, sobre esse mundo jurídico do Código Ambiental, se mudar alguma coisa. Vamos bater mais um papo aqui para a galera ficar informada sempre. Beleza? Agradeço demais aí o convite e muito obrigado, galera. É isso, fica atento. Se você quer comprar a terra, se você tem uma terra, a lei está aí há muitos anos, não começou nada em 2026, tá? Existem muitos vídeos circulando que 2026 vai começar. Não, isso é balela, já foi, já é há muito tempo, não é 2026. Beleza? Obrigado, gente. Agradeço demais. Agradeço a todo mundo aí na participação. Nós que agradecemos. Até mais. Valeu, um abraço. Abraço. Um abraço.